Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é um prazer, é uma bênção podermos dividir aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, que Ele nos abençoe, que Ele derrame sobre você toda a sorte de bênçãos, aquela que Ele já tem preparado para nós nas regiões celestiais, que Ele possa abrir espaço e que nós possamos abrir espaço para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Eu quero orar com você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, porque quando Deus nos abençoa, ninguém pode roubar da gente aquilo que Deus nos dá. E Deus tem nos dado muito. Então, vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir que Ele fale conosco nesse curto espaço de tempo que vamos estar juntos. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, Tu és maravilhoso, Tu és Senhor, Tu és Consolador, Tu és Santo. E nessa ministração, nesse tempo, ó Deus, nesses próximos minutos que estaremos aqui juntos para ministrar a Tua palavra, nós queremos receber do Senhor toda a sorte de bênçãos. Queremos receber o impacto da presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Então, Deus, vem sobre nós, vem sobre mim aqui, vem sobre aqueles que estão nos assistindo nesse vídeo, Deus, que a presença do Senhor, que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que o poder do Senhor, ó Deus, alcance essa vida, a minha vida e a de quem está nos assistindo. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor, Pai, repreenda o maligno nas nossas vidas, que Ele não tenha poder sobre nós e que nós também não possamos abrir brechas para que Ele entre e destrua as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem nos dado e aquilo que o Senhor ainda tem preparado para nós. Ó Pai, livra-nos do mal, como o nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar. Em nome dele nós falamos contigo nesse momento. Amém e amém. A palavra que Deus nos deu hoje para ministrarmos se encontra no livro de Jó e depois um versículo em João. Jó no capítulo 1, que é uma história muito conhecida nossa, por isso não vou ler toda. Eu quero ler do versículo 8 até o 12 e depois do capítulo 2, do 3 até o 6. Primeiro capítulo de Jó, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Olha, acaso não puseste uma cerca em volta dele, uma redoma em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Capítulo 2, verso 3. É uma segunda situação. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse para Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. E um último versículo que se encontra no Evangelho de João, muito conhecido nosso, não o versículo todo, mas o final do versículo, no capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 33, o final, de palavras de Jesus, ao dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
No mundo tereis aflições, disse Jesus. Essa é a nossa luta de cada dia. Somos alvos constantes de ataques das trevas. Entre um ataque e outro, nós temos que permanecer fiéis a Deus e atentos, porque o menor descuido pode ser a nossa ruína. Então há um movimento intenso das trevas, permitido por Deus, contra aqueles que são dele, mas precisa ir diretamente contra mim e contra você que crê no Senhor Jesus, cujo objetivo é, pasmem vocês, provar que Deus está errado ao nosso respeito. Deus tinha uma convicção a respeito de Jó que deixou o diabo indignado e disposto a fazer com que Deus desacreditasse. Ele estava tentando fazer Deus mudar de ideia a nosso respeito. Então vejam uma conversa que acontece entre Deus e o diabo, entre Deus e Satanás. Deus disse para ele assim: viste o meu servo Jó? Reparou nele? Pensa num homem de fé, num homem íntegro. E o diabo retruca: mas também pudera. O Senhor colocou uma redoma em volta dele, em volta da família dele, dos bens dele. Desse jeito qualquer um tem fé. E deixa eu abrir um parênteses aqui para esse comentário que o diabo faz. E esse parênteses é o seguinte: o diabo não estava de todo errado a respeito do que motiva a fé de grande parte das pessoas, da maioria das pessoas, inclusive dos crentes. Ele estava errado quanto a Jó, que já naquela época era uma exceção à regra, mas a maioria dos crentes só tem fé em Deus quando a coisa vai bem. E a resposta de Deus ao comentário que Satanás fez sobre Jó foi: você acha? Então, vai lá. Tudo o que Jó tem está nas tuas mãos, menos ele, menos a vida dele. E o diabo não perdeu tempo, ele foi lá e fez um regaço na vida de Jó. Mas está escrito no capítulo 1, verso 22, que Jó, tendo passado por essas primeiras coisas, a perda dos filhos, a perda dos bens, todo aquele primeiro impacto da luta, daquele movimento intenso das trevas contra ele, diz que Jó não pecou, ele não se voltou contra Deus em momento algum. E aí passa-se o tempo e o diabo dá um jeito de se encontrar com Deus de novo, e uma nova conversa, muito parecida com a primeira, acontece. Nem bem o diabo chega na presença de Deus, Deus diz: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. E é claro que o diabo estava de olho em Jó. Gente, eu fico pensando em como o diabo estava lidando com o que Deus estava dizendo a respeito de Jó. Ouvir Deus elogiando um homem e não a ele, que era um bambambam antes da queda, deve ter deixado o diabo maluco, doidinho de pedra, com muita raiva. Jó era um ser insignificante comparado a ele. Ciúmes é algo enlouquecedor e desperta um sentimento de despeito muito grande, de ódio muito grande. Saul, por exemplo, tinha os ciúmes doentio de Davi, porque Davi roubara a cena dele e se tornaram o preferido do povo por causa daquela situação com Golias. Daí para frente, quando o povo
começou a olhar mais para Davi do que para Saul, Saul fez de tudo para matar Davi. Um outro exemplo bíblico a respeito desse negócio de ciúme foi Amã, um oficial da Pérsia, que recebeu uma promoção do rei Xerxes, e ele se achava o cara, que todo mundo tinha que fazer continência, abaixar a cabeça para ele. Ele também nutria um ódio mortal, tanto pelos judeus, mas principalmente por Mordecai ou Mardoqueu, como vocês quiserem, tio de Esther, que também não se curvou a ele. E por causa disso, Amã fez de tudo para acabar com ele e com os judeus. Mas tanto Saul quanto Amã se deram muito mal na sua tarefa de destruir pessoas de Deus. E o diabo também se deu mal com relação a Jó. Ele estava disposto a fazer com que Deus repensasse a sua admiração por Jó. E isso iria fazer a qualquer custo. Deve ser muito difícil perder a posição, principalmente para alguém considerado inferior. Ver alguém ocupando a posição que um dia fora dele, deixou o diabo, entre aspas, possesso. Só para fazer um trocadilho, né? O ódio que ele sente por nós é mortal. Reparaste no meu servo Jó? Pergunta Deus ao diabo. E nessa segunda conversa, o diabo retruca da seguinte forma: tira a saúde dele para ver. E Deus diz: tá bom, vá lá e tire a saúde dele, mas a vida não. E lá vai o diabo descarregar o seu ódio contra Jó. E ele escolhe uma enfermidade, gente, terrível, que faz de Jó uma pessoa completamente desagradável. Não é um doente que a gente encara numa boa. Ele ficou com um aspecto horrível, purulento, nojento, pior até do que um leproso, dependendo da lepra. Ninguém queria e nem conseguia ficar perto de Jó. O cheiro e o aspecto dele eram terríveis, insuportáveis. Jó teve que suportar não só as dores e as coceiras excruciantes, mas também o desprezo das pessoas. O diabo deu em Jó para arrebentar mesmo. E dessa vez o ataque foi bem mais trash que o primeiro, porque até então as tragédias que tinham vindo sobre a casa de Jó, né, no primeiro ataque, foi o tipo de tragédia que causou, aparentemente, um sentimento de solidariedade por parte das pessoas que conviviam com ele, como acontece até hoje, quando alguém passa por alguma tragédia. As pessoas se sensibilizam com a tragédia que o outro passa. A casa caiu em cima dos filhos. Aí as pessoas se unem para ajudar a pessoa a reconstruir a sua vida, os pertences, menos os filhos, evidentemente, mas a gente percebe que até hoje, quando uma tragédia sobrevém a uma família, há uma comoção por parte da população na tentativa de confortar, de ajudar, de consolar. E o primeiro caso de Jó, eu penso que tenha sido assim. Mas, no segundo ataque do diabo, o bicho pegou. O segundo ataque foi arrasador, não só por causa da enfermidade, como eu já disse, mas principalmente por causa das acusações e do desprezo das pessoas, inclusive da própria esposa. Então eu fiquei pensando, por que tantos ataques assim? E por que ataques tão cruéis? Por pelo menos duas razões. Primeira é querer mostrar para Deus que o que Ele vê em nós não passa de um fiasco, que Deus é tão ingênuo
quanto alguém que ainda cai nos tão manjados golpes dos estelionatários. Na opinião do diabo, Deus é ingênuo. E a segunda razão é para nos fazer revoltar contra Deus. E como ele faz isso? Um dia, Jesus, lá em Mateus no capítulo 13, ele conta uma parábola sobre o trigo e o joio. O joio, para quem não sabe, é semelhante ao trigo na aparência. Por isso que é difícil só olhando perceber a diferença. Porque a diferença é que o joio é oco. Ele tem aparência, mas não tem consistência. É vazio. Acontece que ele é vazio, mas rouba muita coisa do trigo. É um impostor que causa estragos pesados para aqueles que são verdadeiros. E o diabo tenta nos enfraquecer usando esses impostores. O joio é um impostor que ocupa um espaço na vida da gente, que rouba de nós algo que era para ser nosso, rouba nutrientes que eram para ser nossos, água que era para ser nossa. E eu espero que vocês estejam entendendo essas metáforas que eu estou usando. O diabo planta muita coisa ruim na vida da gente só para nos atrapalhar, só para nos entristecer, só para nos fazer despender mais energia do que o necessário, correndo atrás daquilo que chamamos de prejuízo. O sujeito está correndo atrás do prejuízo. Então a gente fica correndo atrás de prejuízo porque tem joio sugando as coisas que eram da gente, ou eram para a gente. Então, ou são pessoas mal intencionadas, ou são enfermidades, ou são situações, circunstâncias. Imaginem vocês onde nós poderíamos chegar se não fôssemos constantemente atacados. E o joio é uma coisa que não acaba, por mais que a gente tente acabar com ele. Parece que quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. A gente tem que conviver diariamente com essas coisas ruins nessa vida. O fato de Jó ter a sua sorte mudado no fim do livro que leva o seu nome, não significa que dali para frente ele nunca mais tenha tido aflições. Ele viveu, se você ler o final do livro, ele viveu mais 140 anos depois desse período de muito sofrimento que ele passou. E é impossível que ele não tenha passado por aflições nesse período. Talvez não iguais às sofridas anteriormente, mas com certeza teve outras, porque no mundo teremos aflições, palavras de Jesus, faz parte, vem no pacote. Em Lucas 4, versículo 13, está escrito que o diabo deixou Jesus em paz após aquela tentação no deserto, apenas para esperar por uma outra ocasião oportuna. Ele saiu dali derrotado, mas não para sempre. Ele estava esperando uma outra ocasião para demover Jesus daquilo que ele tentava ou queria e ia fazer. Então, Satanás quase não dá sossego para a gente. Essa que é a verdade. Embora nem tudo o que nos aconteça seja obra direta dele, indiretamente é. Mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós somos de Deus, e por mais que as coisas fiquem difíceis, complicadas, humanamente impossíveis,
por mais que o diabo infrinja aflições em nossas vidas, nós vamos prevalecer, porque o nosso Redentor vive e ele se levantará sobre a terra para nos socorrer, para nos ajudar, para nos abençoar, se nós permanecermos fiéis a ele, firmes da fé, sem murmurar, sem nos revoltarmos, se nós permanecermos louvando a Deus, adorando a Deus em oração, buscando a Deus. O diabo não quer que você vença, claro, ele não quer que Deus tenha razão sobre você, porque Deus te chamou, meu querido, minha querida, ele te salvou, ele te santificou e ele acredita na obra que Jesus fez por você na cruz, a fim de nos transformar em pessoas segundo o coração dele. Viste o meu servo fulano, viste a minha serva fulana, se coloque aí. Gente, nós não somos melhores do que ninguém, mas Jesus é melhor do que qualquer um e do que todo mundo junto, e é Ele o nosso grande diferencial, é Ele que nos justifica diante de Deus, é Ele que habita em nós. É por isso que nós nos tornamos alvos do diabo e das tantas aflições que ele lança sobre nós. Ele quer provar que Deus se enganou ao nosso respeito, então ele nos ataca, ele nos faz passar por poucas e boas, ele nos leva a extremos, só para que a gente se volte contra Deus, mas ele não vai conseguir nada disso, ele não vai conseguir fazer com que eu ou você nos revoltemos contra Deus, porque nada, absolutamente nada, diz Paulo em Romanos 8, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixe-me dizer uma outra coisa muito importante: as aflições que você enfrenta na vida não serão a última palavra na sua vida. Tenha um bom ânimo, Jesus diz. Eu venci. O que significa isso? Quando ele fala eu venci o mundo, significa que nós também vencemos com Jesus. As aflições não deram o tom na vida de Jó e não foram a última coisa que ele experimentou em vida. Depois de tudo que passou, a vitória veio, a restauração veio, a alegria voltou, porque Deus o abençoou mais agora no seu segundo momento do que já o havia abençoado antes de toda essa confusão que o diabo causou na vida dele. Foi assim com Jó, será assim com você, em nome de Jesus. Você vai sair dessa, você vai passar por esse perrengue e vai vencer. Temporal é algo que assusta a gente, mas passa, faz muitos estragos, mas não dura para sempre, porque passa. Quem é de Deus renasce, nem que for das cinzas, e isso não é mitologia, não. O diabo pode dar o seu melhor golpe, que você vai se levantar, creia nisso. Segundo Jesus, quem tem bom ânimo consegue superar as aflições. E quando a gente pensa em ânimo, vem à nossa mente, quase que automaticamente, aquela ideia de alegria. Isso é, como se fosse possível rir dos problemas, rir das aflições, mas não é isso que Jesus nos ensina com relação às aflições. Ter bom ânimo é enfrentar os problemas com fé, com esperança, com confiança em Deus, na certeza de que Ele é quem dará a última palavra em nossas vidas e não as aflições que o diabo planta nas nossas vidas. Esse joio. Jó nunca perdeu a fé e nem a confiança em Deus, mesmo nos momentos mais terríveis, mais excruciantes, desde a perda dos filhos até a enfermidade pela qual teve que passar. Foi por isso que Deus o abençoou mais do que antes, por causa da sua fidelidade em meio à tribulação. Deus quer abençoar você tanto quanto abençoou Jó.
Não permita que as aflições roubem a sua fé, a sua confiança em Deus, a esperança de dias melhores na sua vida. Lembre-se de que as aflições são como o joio, apenas um artifício do diabo para nos roubar os nutrientes da fé, a sustância da vida que Deus tem para nós. Portanto, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e te dê forças para vencer todas as aflições, porque ao final delas, ou de cada uma delas, você receberá de Deus a recompensa pela sua fidelidade a Ele. Que seja assim na sua vida. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.